Nosso Deus e Pai, graça te damos, Senhor, esta hora maravilhosa que estamos na tua santa e gloriosa presença. Meu Pai querido, te agradeço, meu Deus, por estar aqui nesta noite para falar sobre a tua palavra para o teu povo, para todos, meu Deus, que vão ter acesso a esse canal Costa de Bênção. Meu Pai querido, tu sabes, meu Deus, que de mim mesmo não tenho nada, mas me ajude, meu Deus, que esta palavra que eu falar venha servir de conforto, de verdadeiro ensinamento para o teu povo. Meu Deus, que esta palavra que o Senhor vai me usar para transmitir agora, meu Deus, que seja uma grande bênção e que todos que vão ouvir sejam abençoados por ti, meu Pai, porque tu sabes, meu Deus, que o meu compromisso é contigo, com a tua palavra. O Senhor sabe e conhece o meu coração, que eu dou a minha vida pela tua palavra. Por isso, meu Pai querido, o Senhor sabe, eu não uso sempre de brincadeira, de coisa, mas é sério, porque é a tua palavra, é ela quem transforma o homem velho numa nova criatura, é ela que liberta os perdidos e traz para reconciliar contigo, meu Deus. Meu Pai, abençoa e me usa, meu Deus, de acordo com a tua vontade. Tu sabes que de mim mesmo eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Meu Pai, em nome de Cristo eu peço ao Senhor e agradeço. Amém, Jesus. Bom, boa noite a todo o povo de Deus. Nesta noite, que é penúltimo dia do mês de abril, hoje que é 29 de abril, e eu combinei com o diácono Michael para trazer um estudo, uma palavra que venha confortar os nossos corações. E todos que me conhecem sabem que quando eu uso esta palavra, eu não uso para fazer críticas, eu não uso para exortar ninguém, eu uso para alimentar e prevenir, porque a palavra de Deus, ela também é prevenção. Quando nós estudamos a palavra de Deus, descobrimos algo que seja ruim e a gente não praticar. Por isso Deus me deu esta palavra e hoje à noite eu quero falar para todos vocês, essa igreja que está no coração de nosso Deus. Eu quero abraçar todos os nossos evangelistas, nossos diáconos, todos os lares, os papais, as mamães, nossos jovens, adolescentes, nossos irmãos que têm cargo na casa de Deus, que agora está parado, mas eu tenho certeza que todos estão ansiosos para começar ali, recomeçar fazendo esta obra do Senhor. A nossa juventude, adolescentes, são bem cuidadas pelos nossos amados irmãos evangelistas, nosso irmão José Neto, meu amado irmão e querido Everson, com sua família. E eu tenho certeza que quando a gente voltar ali para continuar a obra de Deus, vai ser muito melhor. Eu tenho certeza que vai todos ficar muito mais firmes e vai fazer mais do que o que já fazia. E eu agradeço a todos, as mães de família, agradeço por tudo que vocês têm feito por mim e por o que vão fazer ainda. Agradeço por quem me ajudou hoje para ajudar uma pessoa que estava com tanta necessidade e nós ajeitamos e graças a Deus ajudamos. Por isso, Deus continue abençoando e ouça só a palavra. Eu quero comentar aqui o seguinte, que o Senhor Jesus, Ele deu a todos os seus escolhidos uma missão para realizar aqui no mundo. Eu quero falar sobre isto, porque vocês vão entender que eu vou falar aqui um pouco mais na frente. O Senhor Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, derramando o seu sangue ali, era exatamente para nos resgatar do inferno e nos colocar nos lugares celestiais, assentado como príncipe de Deus. Esta aqui é a coisa importante. Então, Ele nos deu uma missão para realizarmos, porque, meus irmãos, Igreja do Senhor, todos que são verdadeiramente salvos pelo Senhor Jesus Cristo,
pelo sangue de Cristo, que nasceram de Deus, essas pessoas têm convicção qual é a sua missão aqui na terra, o que recebeu para fazer. Por isso, olha, nós notamos aqui que não é todo mundo, não. Muita gente pensa que está fazendo, muita gente tem Bíblia, mas somente os que nasceram de Deus, pela vontade de Deus, é que tem esse compromisso e honra este compromisso, e Deus nos honra quando nós fazemos com amor. Nós notamos aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceu de Deus. É a diferença, igreja. É a diferença, povo de Deus. É os que nasceram de Deus. Isto que nós pregamos, isto que nós ensinamos. E veja mais uma coisa que o Senhor fala. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, eu gosto de mostrar a Bíblia, porque eu vivo a Bíblia, eu vivo a palavra de Deus. Eu aqui não vou contar história, eu quero mostrar a Bíblia. Nota esses versículos aqui que são maravilhosos para nós. É quando nós entramos em mais convicção, quando notamos esses versículos aqui. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44 a 45. Esses dois versículos falam claramente para todos que são escolhidos de Deus e têm convicção, porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O versículo 45 ele diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Por isso é que nós não forçamos ninguém, porque esse trabalho quem faz o Espírito Santo, ele convence o pecador e leva aos pés do Senhor Jesus. O Senhor diz que aquele que aprendeu do Pai, este vai chegar até ele. Por isso, o nosso trabalho é estar empenhado, estar pregando. Por quê? Se Jesus está falando desta maneira, é porque é real, meus irmãos. É uma coisa correta. Ele está dizendo que está escrito nos profetas. Isso que ele está falando. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todos aqueles que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, os que aprenderam primeiramente de Deus, a palavra de Deus chegou nos corações dos seus escolhidos, e aí o Senhor levou eles até Jesus. Não é nós convidamos, nossa igreja, para a glória de Deus, sempre nós temos multidões de pessoas assistindo os cultos lá, ouvindo, mas os que têm de ser salvos, eles são trazidos por Deus. E ali ele leva aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não forçamos. É uma coisa que eu quero falar a todo o povo de Deus que está me ouvindo. Não estou dizendo que todos estão fazendo isso que eu vou falar, mas eu quero falar sobre isso, porque eu fico com tanta vergonha e muita preocupação. Por quê? A gente sabe aí de tantos crentes falando sobre este vírus que está no mundo. As pessoas estão tão preocupadas com este coronavírus que esqueceram a palavra de Deus. Bota nas redes sociais somente falando desse problema do coronavírus, é dizendo que vai terminar tal tempo, é profetizando, é dizendo que vai morrer mais gente, é dizendo que vai ter mais pessoas doentes. Olhe, o próprio ministro da Saúde, o primeiro, e agora o novo ministro, fizeram a pergunta para ele: quando vai parar tudo isto? A resposta dele foi muito sensata. Ele disse: ninguém sabe quando vai parar. O que faltou ele dizer é que só Deus sabe, ninguém sabe. Vai terminar tal tempo? Não. Olha, meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, esse povo já tem calo na língua de tanto falar nisto. E o pior que nos envergonha,
a gente aprendeu, ensinou a palavra de Deus, mas as pessoas só botam na rede social, é só sobre isso, coronavírus, é que vai matar mais, é que vai aumentar. Eu não assisto mais TV para isto. Eu procuro uma coisa que não tem nada a ver com esse negócio, porque todos estão falando, todos falam a mesma coisa, nunca tem uma palavra de ânimo, mas a palavra de Deus nos ajuda, nos consola. Então, por que nós vamos ficar preocupados? E o ministro disse certo, ninguém sabe quando vai terminar. Muitos profetas aí estão profetizando, mas ele disse ninguém sabe. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos ficar envolvidos na missão que Jesus nos entregou. Ele nos entregou uma missão, ele disse que nós seríamos suas testemunhas. Isso que o crente é abençoado quando ele desenvolve isso que o Senhor entregou a ele. Deixa que essa coisa daí, isso é coisa do mundo, isso é coisa de fora. Na hora que Deus quiser, ele para. Ele, na hora que ele quiser, isto acaba, mas na hora que ele determinar, porque tudo depende de Deus. Ele manda tudo, ele é o Senhor em tudo. Então, mas Deus permitiu. Deus é permissível. Se a raça humana estava precisando ser corrigida, chamada a atenção, até mesmo muitos crentes que estavam dormindo o sono da negligência, agora saber que nós estamos mais perto do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Paulo, é hora de acordarmos do sono, porque estamos mais perto da salvação do que quando aceitamos. Ele não está falando da salvação da alma que já foi salvo, mais perto da nossa salvação deve ser sermos salvos dessa miséria, ser tirado dessa miséria. É isso que ele está falando. Então, por isso, olha, nota que diz na minha Bíblia, diz uma coisa aqui, né? Que eu peço a todos vocês, porque são povo de Deus, tem convicção que é um salvo, tem convicção que recebeu de Jesus a missão que é evangelizar, faça isto, deixe essa coisa para lá. Eu não quero nem que fale comigo sobre isso, não. Eu não quero aqui dizer que todos os crentes estão fazendo isso, não sei. Eu sei que a gente ouça falar isto, mas eu quero fazer um pedido, como amigo, como um pai que ama, como pastor responsável por esta igreja. Isola, deixe isso correr para lá, adoeceu, foi internado, morreu, deixa lá, vamos cuidar da coisa séria que é a palavra de mostrar para essas pessoas apavoradas que Deus está no comando de tudo. Tem até pessoas que dizem que Deus não tem o comando de nada no mundo. Não tem, é Satanás que comanda, que coisa nenhuma. Um dia ele vai mandar, mas agora, até uma folha seca para cair, depende de Deus. Se ele não determinar que caia, não cai. Por isso, eu quero pedir isso, né? Vamos parar a falar isso, vamos falar de Jesus, porque olha o que Jesus Cristo nos deu para nós fazer. Meus irmãos, é por isso que às vezes eu vejo crente sofrendo, crente, porque o filho está, porque o filho não está querendo, porque o filho... Meus amados irmãos, por favor, a falta está em nós, por quê? Nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, nós não estamos seguindo. Todo crente recebeu esta missão do Senhor. Nota só, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que eu quero ler, olha: portanto, ide, farei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Esta é a missão que todos os crentes receberam. Ali estava a igreja. Paulo diz que mais de 500 pessoas viram o Senhor. Eu não sei para quê, mas quem era? Eu não sei. Mas a Bíblia está dizendo aqui, falando para a igreja. O Senhor não está falando separadamente para os apóstolos, não. Esta palavra aqui é exatamente para a igreja. Por quê? O Senhor não podia dizer nessa parte B desse versículo 20, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século, porque mais tarde os apóstolos iriam morrer, como morreram, e ele sabia, não era, irmão? Ele sabia que os apóstolos iam morrer. Então, ele está falando com quem? Com a igreja. Os apóstolos incluídos, que é a igreja. Por quê? O apóstolo Paulo diz que quando Cristo voltar, nós que estamos vivos, ele está dizendo que vai ter crentes vivos ainda aqui, que vai contemplar o rosto bonito de Cristo lá nas nuvens. Agora, nota isso aqui, né? Que a missão, ide, fazer discípulo, quer dizer, ensinar,
pregar a palavra de Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é a missão. E agora mais, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quer dizer, aquilo que o Senhor nos ensinou, nós vamos ensinar. Nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas aceitam Cristo, são batizadas e depois vão ouvir a doutrina e vão aprender aquilo que nós vamos ensinar, que Cristo nos ordenou para ensinar. Aí você vê, é um crente feliz, é um crente abençoado, é um crente que tem alegria. Por onde ele passa, ele pode sorrir de alegria, porque a alegria vem de dentro. Por quê? Porque ele está cumprindo a missão que o Senhor mandou. Por isso, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus é muito importante, não é? Eu tenho uma passagem aqui na Palavra de Deus para mostrar também, que é muito importante. No Evangelho de Mateus, ainda 24, versículo 45 a 47, quem é, pois, o servo fiel, né, e sensato, a quem seu Senhor encarregou de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Quem é o servo fiel? É o que está cumprindo a sua palavra. E nota o 46. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim. Quando voltar, não é? Garanto-lhes, Jesus dizendo, que ele o encarregará de todos os seus bens. Vamos só ler mais uma vez, não é? Ele está dizendo aqui, eu quero ler só o 46, feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Fazendo assim como? Obedecendo a sua palavra, anunciando Jesus. Mas pastor, eu não tenho um dom para pregar. Meu irmão, minha irmã, quando nós contamos o testemunho da nossa vida, o que nós éramos antes, perdidos, pecadores, fedorentos, agora nós somos santos do Senhor. Isto já está pregando a palavra de Deus, mostrando para os outros o que Jesus é capaz de fazer. Meus amados irmãos, isso é a coisa correta, é muito importante. Olha mais o que ele diz, né, nesse versículo 47, ele diz, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ele vai nos encarregar de cuidar de todos os seus bens. Por isso, meus amados irmãos, é tão importante quando nós meditamos na palavra de Deus. Mas às vezes as pessoas não ligam para isto, não está nem aí. E quando nós isolamos a Bíblia, nós também isolamos falar com Deus, que é a oração. Quando o crente não lê a Bíblia, ele também não ora, porque quando nós estamos orando, estamos falando com Deus. Quando estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos falando com Deus. Esta é a coisa correta, mas muita gente não quer isso não. Mas isso eu não entendo. Eu sei que os verdadeiramente salvos por Cristo entendem tudo muito bem, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A própria palavra de Deus diz que o homem natural, ou mulher também, não pode compreender as coisas de Deus, que lhe parece loucura. Então, mas nós temos a mente de Cristo, nós podemos entender tudo pelo Espírito Santo. Por isso, meus amados irmãos, nota aqui uma coisa, que a Bíblia fala, muita gente ignora isso aqui, às vezes tem gente que até diz que isso aqui não é verdade, mas olha o que Deus está dizendo, Ele está no controle, é Ele quem manda. Você quer ser feliz, você quer ser abençoado, pois obedeça a palavra de Deus, porque Deus está no comando de tudo. Essa coisa dessa doença, Deus permite. Olha aqui o que ele está dizendo, Isaías 45, versículo 5 ao 9. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Você está entendendo o que ele está dizendo? Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Quando a pessoa está lá, ainda não é um crente, ainda nem conhece, mas o Senhor já está trabalhando na vida dele. E o versículo 6, para que se saiba, desde o nascimento do sol
e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Quantas vezes o Senhor fala aqui? Não há outro. Só Ele. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Então, destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam. Justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, Senhor, as criei. Então, versículo 9 ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Por que o que tu fez não tem mão? Não pode questionar. O barro não questiona contra o homem que está fabricando os jarros e muitos objetos, não é? Então, porque Deus está mostrando que ninguém pode contender com Deus. Ninguém. Porque Ele é Deus e acima dele não há outro Deus. Por isso, meus amados irmãos, eu noto muito uma coisa interessante, que quando Ana está orando, ela esclarece coisa que você precisa saber. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 ao 9 diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o muro. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Então, nota que a palavra de Deus diz, até às vezes a gente nota, pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si, não se dobra para o ensinamento da Bíblia, só trata as coisas com escárnio. Então, meus irmãos, o que Ana está dizendo nesta oração, que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa, eu tenho tudo, eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou... Meus irmãos, igreja do Senhor, pensa bem. Quando nós estamos nas nuvens, Deus não pode abençoar. Deus nos ajuda quando estamos na terra, estamos embaixo. Por isto que nós notamos aqui o que está dizendo a palavra de Deus: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Então, por que eu vou me preocupar? Porque eu vou morrer, essa doença vai me matar? Não, eu estou nas mãos de Deus. Se Deus permitir que eu venha passar pela morte através dessa doença, não tem no mundo quem possa empatar. Eu posso ficar dentro de um caixão fechado e ainda pode Deus contaminar, trazer alguém lá ou alguma coisa e eu ainda morrer dessa mesma doença. Por quê? A vida depende dele. Ele é o dono da vida. Então, por mais que eu me esconder agora, por conta disso que eu saber disso, eu não vou dar lugar para que as pessoas ficarem escarnecendo. Porque o pastor fica saindo por aí, porque ele está sabendo que as autoridades não aceitam e ele fica saindo. Então eu estou levando o nome de rebelde, de coisas, por isso eu não saio. Mas mesmo dentro do meu lar. Mas se Deus já fez no seu decreto, desde a fundação do mundo,
que eu iria morrer com essa doença, com esse vírus, não tem no mundo quem possa me livrar. Ninguém, porque aqui o que a palavra de Deus está dizendo que Ele é quem tira a vida e Ele é quem dá a vida. Então, Ele está guardando o seu povo, mas depende dele. Se Ele quiser que nós passamos isso, vamos passar. Não tem quem livre, porque está nas mãos dele. Eu estou nas mãos de Deus, esperando o Senhor. Então, olha que para pessoas que são cheias de si, né, Ele tira a vida e dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ele faz. Ele pode botar lá embaixo na sepultura e depois tirar. É isso que Ele faz. O Senhor, Ele empobrece e enriquece. Muitas das vezes a pessoa está rico nas nuvens, quando pensa que não, está pobre. Por quê? Não soube aproveitar a riqueza, não soube administrar, não agradeceu a Deus, e Deus tirou. E ele agora tornou-se pobre, porque tudo isso está nas mãos de Deus. É Ele quem comanda isto, meus irmãos. Talvez você ainda não recebeu aquela bênção que tanto você almeja, porque você não acreditou piamente, como Ana acreditou. Quando Ana estava orando, pedindo um filho, o Senhor deu muito mais, porque ela queria um filho para dar ao Senhor. Então Deus deu mais 6 filhos. Então nota isso aqui. Quando ele diz aqui, Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Então eu vejo isso na minha vida. Eu vejo isso que Ele fez na minha vida. Eu posso, todos os dias, todos os momentos, agradecendo a Deus, meditando no que Ele fez comigo. Ele me tirou do pó, não foi nem só do pó, da lama. Ele me tirou da lama, da coxia. Isto é o poder de Deus, irmão. Quantas polícias não tem batido em pessoas que fazem o erro e bate, quanto mais bate, pior a pessoa fica. Quando sai fora é para fazer pior, porque não liberta. Só o Senhor quem tira este apetite nojento da nossa vida, do vício, da prostituição, da miséria, é o Senhor que faz isto. Ele arranca de lá do monturo. Olha que felicidade nós saber que não fizemos nada para chegar aos pés do Senhor, mas o Senhor nos levantou. Por isso que todo dia devemos agradecer a Deus, sempre procurando fazer o melhor para o Senhor, para a nossa vida ser mais abençoada, meus amados irmãos. Nota, não é, que Ele levanta, né, a pessoa lá, né, do monturo, para botar nos lugares celestiais. Oh, coisa importante, meus amados irmãos. Levanta o pobre do pó e desde o monturo é do lixo, e exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então os pés dos seus santos guardará, Ele vai guardar, porém os ímpios ficarão mudos, porque não podem entender quão bênção nós participamos. Por isso, meus amados irmãos, é que eu sempre mostro, vamos acreditar mais na palavra de Deus, honrar mais ao Senhor, porque como é importante aqui, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26 ao 26, 25 ao 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Creres tu isto? Eu pergunto a você, você crê nesta palavra? Nós fomos ressuscitados de entre os mortos, porque nós estávamos mortos também por causa do pecado, mas o Senhor nos levantou. Então, meus irmãos, quando nós acreditamos em Deus, confiamos nele, nós podemos evangelizar,
nós podemos pregar a palavra de Deus. Não, mas está desse jeito, como é que nós vamos falar? Fala. O crente testifica do poder de Deus dentro da tribulação. O crente não vai deixar para estar no bem bom, para segurar a fé que tem no Deus Todo-Poderoso. Então, nota aqui, eu gosto desse salmo quando eu leio aqui, Salmo 46, o versículo 1 em diante, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você crê assim? Então, olhe para sua esposa, para seus filhos e mostrar, porque essa palavra nos garante. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos terá estar conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até o versículo 7. Olha que confiança o salmista tinha no Senhor. Ele diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Por isso que o crente, quando chega a tribulação em nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos se sentir na presença dEle com segurança, porque a palavra de Deus nos garante, meus irmãos, a palavra de Deus não pode falhar. Ela diz ainda aqui, não é? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Você já imaginou? Não há motivos para nós temermos ou ficar com medo, apavorados, não. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não ficamos preocupados, porque nós temos esta confiança que o Senhor nunca vai nos abandonar. Por isso, meus amados irmãos, povo de Deus, acredite nesta palavra tão maravilhosa, nesta palavra tão santa. Foi o Senhor Jesus que disse para todos nós, no Evangelho de João, no capítulo 15, eu vou encerrar aqui, mostrando esta grande beleza nesta palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15, nota que diz, o versículo 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu permaneço, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, e quando nós vemos o versículo 16, meus amados irmãos, olha, isto é o que eu falei no início, é o trabalho que nós temos que fazer, dar frutos para o Senhor. Diz o versículo 16, o versículo maravilhoso: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Agora, essa expressão aqui, você entende isto? E vos nomeei para que vardes e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedires ao Pai, em meu nome recebereis. Não tenho razão, que eu estou falando. Nós recebemos do Senhor esta missão. E Jesus diz que não foi nós que escolhemos Ele. Temos esse grande privilégio de, mesmo quando estávamos no mundo perdido, nojento, o Senhor nos escolheu. E Ele diz aqui que nomeou, quer dizer, nos enviou, para que nós vá e desfrute e o vosso fruto permaneça. Meus amados irmãos, tanta gente falando tolice nessas redes sociais, bota a pregação da palavra de Deus, mostra a palavra de Deus. É muito melhor do que apresentar essas coisas da doença. Já tem tanta gente para falar, o mundo inteiro está falando, é só o que fala nela. Então não precisa você estar na frente da televisão ouvindo mais, até tem pessoas que ficam com cabeça fraca, porque fica ouvindo, cada vez vai piorar mais e vai não sei o quê, e os profetas aparecendo. Meus amados irmãos, pensa nisto. Nós estamos guardados, Senhor Jesus, quando ele estava orando, ele ia para o Pai. Eu vou ler só esse versículo. Ele está dizendo aqui uma coisa, pedindo ao Pai para guardar todos aqueles que ele deu ao Senhor, né? Ele está dizendo, capítulo 17, a oração do Senhor Jesus Cristo, né? Ele está dizendo aqui, deixa eu ver aqui, ele diz o versículo, vamos ver o versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, né? Então, nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Ele ia para o Pai, na sua oração ele pediu que o Pai guardas em teu nome, porque quando eu estava no mundo eu guardava, eu protegia, mas agora eu vou para ti, guarda eles. Por isso, meus amados irmãos, não tem que temer, tem que resguardar, tem que ficar um pouco recuado, porque isso é a lei, mas diante de nosso Deus, jamais nós vamos ficar apavorados, com medo, amanhã vou pegar essa doença, não pode ter falta fôlego, já estou com a doença, não pode tossir, a doença já me pegou, tem uma dor de cabeça, a doença já me pegou. Isso é doença, pior é esta, é a falta de confiança em Deus. Não fica provocando a coisa, ensina ao povo a palavra de Deus, fala da Bíblia, mostra a palavra de Deus, porque ela aqui é o mapa que nos conduz à presença de Deus. E eu sempre digo, a morte para o crente não é uma coisa que apavora, nós não estamos correndo atrás dela, mas a morte é o veículo que nos leva mais rápido à presença de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que nos olhos de Deus é preciosa a morte dos seus santos. Então, se fosse uma desgraça, a Bíblia não dizia isto. No Salmo 116, versículo 15, que para Deus a morte dos seus santos é preciosa, é uma coisa preciosa, é a morte dos seus santos. Por isso, irmãos, eu agradeço a todos vocês que vão assistir no Tocha de Bênção, que o nosso amado irmão Diácono vai botar, e você vai ver, e lute por isto que nós estamos fazendo. Qualquer coisa, fala alguma coisa, se ouviu, se assistiu, se Deus vai causar um efeito na sua vida, que eu acredito que vai. Nosso Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Esta hora que nós encerramos esse estudo da Tua Palavra, eu te peço, meu Deus, que fique no coração de todos os Teus escolhidos e que possa mudar a vida de cada um de nós para melhor. Meu Deus, Tu sabe, não deixe que o crente se apavorar, ficar com medo como os não crentes, porque a nossa esperança é o Senhor. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que os não crentes, eles estão apavorados, querendo saber o que é que vão comer, o que é que vão vestir, mas o Senhor disse, o dia de amanhã não nos pertence, é hoje que nós recebemos para
nós agradecer a Deus e lhe adorar. Por isso, meu Pai, abençoa todo o teu povo que possa entender a tua palavra. Em nome de Cristo, também te peço pelo nosso diácono Maico, meu Deus, que faz esse trabalho com sacrifício, muitas vezes, que vem do seu lar e fazer isto, porque ele tem prazer de transmitir esta palavra para todas as pessoas, abençoando a sua esposa, seus filhinhos. Meu Deus, ajuda a cada um, a nossa irmã Carlinha, que é uma grande bênção, também o seu filhinho Levi, e também o cordeirinho que está no seu ventre, que agora nós sabemos que é um cordeirinho. E o Senhor vai continuar abençoando, que vai nascer saudável. Meu Pai, abençoa todo o teu povo, em geral, todos que são escolhidos do Senhor, todas, mãe. Nós vamos começar ali o mês de maio, que todo mundo vai dizer que é o mês de Maria, mas eu digo, é o mês de todas as mamães que vão ser privilegiadas de receber homenagens, e Deus vai abençoar cada um. Em nome de Cristo eu peço ao Senhor e lhe agradeço. Amém, Jesus.